Segundo a última pesquisa nacional de saúde, 60,3% da população brasileira acima de 18 anos apresenta excesso de peso, o que representa, em média, 96 milhões de pessoas. 1,8 milhão de jovens entre 15 e 17 anos também estão acima do peso. Para esclarecer para a gente o que é mito e o que é verdade sobre o emagrecimento, a gente recebe aqui na nossa casa o endocrinologista Dr. Regis Salgado. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Sempre muito bom estar aqui. Bom recebê-lo também, viu, Obrigado. doutor? O doutor estava me contando aqui que ele também gosta de música, sabe tocar várias coisas, não é, doutor? Pois é, essa é Que culpa demais. da minha mãe. Minha mãe me colocou para estudar piano bem criancinha, com a idade dos meninos ali, até um pouco menos. Na faixa dos 5 anos eu comecei a estudar piano. Porque a minha mãe sempre, ela tocava, né? Ela já é falecida, e sempre teve piano em casa. Então ela resolveu que eu tinha que tocar piano também. E isso foi uma coisa interessante que eu estava comentando com você, né? Porque as escalas são as mesmas, os acordes são os mesmos, então quem toca um instrumento acaba tocando qualquer outro, né? Que foi o que o menino falou ali, né? Eu não sou baixista, mas eu toco também. E no final é isso mesmo. Então, uma coisa vai puxando outra. Hoje em casa eu tenho piano, eu tenho guitarra, eu tenho violão, eu tenho... Adorei saber essa informação, viu, doutor? Gostei, não é, minha gente? Quem sabe o doutor não vem um dia aqui tocar pra gente, não é? Não é? Fazemos uma coisa diferente, não é? Eu adorei, sabia? A gente podia fazer isso, né, Dê? Porque a gente descobre de vários nossos amigos que vêm aqui na nossa casa outros talentos, né? Pois é. Tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que sabe cantar, então a gente vai montar um show de talentos aqui com os nossos entrevistados. Olha, e amigos, que eu acho que o pessoal de casa vai adorar, viu? Gostei da ideia. Já temos aqui quem toca pra gente, doutor Regis. Mas agora, doutor, vamos falar de um assunto que, olha, acho que todo mundo fica incomodado, que é o emagrecimento. Pois é. Ai. E a gente já vai direto nas perguntas, para ficar o mito e verdade. Vamos? Eu vou para a primeira, doutor. Para emagrecer, é necessário tomar suplementos? Mito ou verdade, doutor? Mito. Na verdade, o suplemento, o que ele é? Ele é uma alimentação especial voltada para o esporte. Entendeu? Então, o que acontece? Para eu ganhar massa muscular, o que eu preciso? Eu preciso ter matéria-prima para formar meu músculo. E essa matéria-prima, muitas vezes, eu não consigo retirar a partir da alimentação. Só para você ter ideia, para eu formar músculos, eu preciso ter pelo menos 20 gramas de proteína livre fora da alimentação normal. 20 gramas de proteína livre corresponde a quase meio quilo de carne. É muita coisa. É muita coisa, porque assim, 20 gramas vezes o peso da pessoa, isso vai dar umas 400, 500 gramas de proteína livre. Só que cada 100 gramas de carne me fornece exatamente as 20 gramas. Então, se eu precisar 300, 400 gramas de carne para tirar a proteína necessária para eu refazer minha massa muscular, eu vou ter que comer muita coisa. Então, para não ter esse problema, o que eu faço? Eu tomo um suplemento, que na verdade é um concentrado de algumas coisas necessárias para a formação da minha massa muscular, e a partir daí eu corrijo essa deficiência alimentar. Então, para emagrecer, não faz nenhuma diferença, você entendeu? Perfeito. Vamos para a próxima. Tomar água ajuda a emagrecer? Também não. Não? Já ouvi várias vezes, doutora, aquela coisa assim, isso aí não é fome, é sede. Assim, a água é extremamente importante e extremamente necessária, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas se eu substituir a minha refeição por água, eu vou criar um problema sério dentro do meu organismo. Por quê? Primeiro, porque o meu organismo, ele satura de água também. Muita água é bom? Não, muita água é ruim também. Então, eu tenho que ter a quantidade correta. O nosso corpo, ele é praticamente água, né? Então, nós temos 60%, 70% da minha massa corpórea que é líquida. E eu preciso manter isso. Então, quando eu tenho pouca água, essa situação também acaba se tornando um problema, porque todo o processo de transmissão de nutrientes celulares, e aí já não estou falando mais a parte estômago e intestino, estou falando a nível celular, é feito a partir da água. Você entendeu? Se eu não tenho água, não faz. Não faz. Entendeu? E é muito comum acontecer, isso é uma coisa muito comum, as pessoas tomando pouca água começam a aumentar de peso.
Verdade. E aí, o que está acontecendo? Eu estou desidratando e eu preciso segurar essa água. Sabe, um dado importante que a maioria das pessoas não sabe é que a maior perda de água que eu tenho diária no meu corpo, que corresponde a 65% da água que eu jogo fora, sai por duas vias só: evaporação e respiração. Todo mundo acha que eu transpiro, que eu perco água, que eu urino, que eu perco água. Não. Não. Essa água eu não tenho como segurar no meu corpo. Então, se eu tenho uma quantidade de água pequena no meu organismo, isso vai fazer com que a minha transpiração diminua, a minha urina diminua e eu vou começar a fazer uma retenção de líquidos. Então, a água ajuda a equilibrar esse processo, mas até aí dizer que ela faz você emagrecer, não. Perfeita a sua explicação, doutor. Veio várias coisas na minha cabeça agora, é interessantíssimo. Dormir pouco engorda? Engorda. Aí vamos pôr para a plaquinha Aí, aqui. verdade. Ó. Verdade. O que acontece? O nosso sistema ele funciona da seguinte forma: durante o dia eu tenho um processo de gasto mediado por um hormônio chamado cortisol. Então, quando eu acordo de manhã, os níveis dos meus hormônios todos estão no máximo e o cortisol também. Eu ligo a minha máquina e ponho para funcionar. E esse processo todo é gastando energia, ou seja, basicamente consumindo glicose. Tá? O que acontece é que em todo o processo de funcionamento eu vou ter lesões dentro do meu organismo. Por exemplo, se eu for para a academia, eu leso a minha musculatura. Ou então vamos supor que eu fabrique muito anticorpo, o nível de anticorpos vai cair. Eu tenho uma infecção de garganta, eu lesei a minha mucosa oral. Quer dizer, então, o que vai acontecer? À noite é o horário que eu faço todo o processo de reestruturação desse sistema. É a hora que eu fabrico tudo. Tudo. Dormir mal implica em produzir menos hormônio. E aí o que acontece? O meu metabolismo cai, ou seja, o meu funcionamento cai. E a partir daí, quando eu acordo de manhã, eu não tenho o sistema pronto para poder fazer todo o trabalho de manutenção e geração de energia que o meu corpo está sendo necessário para que eu tenha uma vida normal. Então, dormir pouco e dormir mal realmente atrapalha muito. O hormônio que mais abaixa nesse processo é a testosterona, que, ao contrário do que muita gente imagina, a testosterona é hormônio masculino, eu sou mulher, então não tem esse problema. Não. A testosterona é um hormônio do homem e da mulher com as mesmas funções. Porém, no homem eu fabrico mais, na mulher um pouco menos, mas as funções são as mesmas, tanto no um como no outro. Perfeito. Doutor, alimentos light são necessários na dieta? O doutor ficou até bravo agora. Mito! Primeiro, o que seria o alimento light, né? Seria um alimento voltado para, basicamente, a diabetes. Né? Então, quando eu falo em processos de diminuição das minhas calorias, e aí não tem a ver com emagrecimento, e sim com o próprio funcionamento do corpo, você entende? Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho um alimento voltado para uma menor quantidade de glicose naquela alimentação, porque o diabético ele precisa ter uma alimentação menor em relação a... Porque a diabetes implica em quê? Em diminuição de um hormônio chamado insulina, que é o que transporta a glicose para dentro do organismo. Você entendeu? Para dentro das nossas células especificamente, e a glicose ela vai reagir com o oxigênio e liberar energia. Então, nosso processo energético todo depende tanto do oxigênio como também da glicose. E os alimentos light são exatamente para que o diabético tenha uma alimentação próxima do que seria normal, porém com menos quantidade de glicose. Basicamente é isso. Nada de emagrecer. Emagrecer assim, mas se eu tenho que emagrecer, não é melhor eu comer menos glicose? Sim, mas eu posso fazer isso de outra forma e não necessariamente consumindo alimentos somente light. Light, perfeito. Entendeu? Além das minhas perguntas, o pessoal de casa já está mandando algumas, então já vou pedir para o Léo fazer. Bora lá.
Vamos ver. Érica, Brasília. Boa tarde. Gostaria de perguntar ao doutor como sair do efeito plato e acelerar o metabolismo. O platô. O platô, isso, acelerar o metabolismo. Obrigado, doutor. Platô. Essa coisa do platô é uma coisa interessante, porque todo mundo acha que o emagrecimento é assim, e não é. É por degraus. Então, muitas vezes, nós paramos em alguns desses degraus, né, nos platôs. Por quê? Porque, veja, eu tenho um corpo e esse corpo tem uma determinada massa. Essa massa pesa, vamos supor, 100 quilos. Tá? Neste momento, esses 100 quilos faz com que todo o meu sistema esteja adaptado para esses 100 quilos. Então, eu tenho um coração batendo para 100 quilos, um rim funcionando para 100 quilos, um pulmão, um fígado, um estômago, todos eles trabalhando para 100 quilos. E um olho também. Tudo. Né? Porque para ver tudo querendo comer, né? Pensando nos 100 quilos. E aí, o que acontece? Quando eu começo a fazer esse processo de emagrecimento, o que acaba acontecendo é que o meu sistema não entendeu dessa forma. E ela simplesmente, eu estou jogando uma reserva fora, que é a gordura, porém, o meu funcionamento continua dentro daqueles 100 quilos que eu iniciei. Até um momento que o coração começa a dar sinais de que tem alguma coisa errada, porque ele está batendo acima da necessidade. O meu sistema circulatório está trabalhando acima da necessidade. Então, o que o meu corpo faz? Para o processo de emagrecimento, para estabilizar um pouco esse processo e, a partir daí, continua também o processo outra vez. E aí o que fazer? Né? Não mudar a alimentação de forma nenhuma, ou melhor, a alimentação nem tanto, e sim, não mudar o processo de emagrecimento, porque o emagrecimento é um processo. Então é alimentação, é exercício físico, é correção do metabolismo, porque alguma coisa está errada dentro do meu sistema que está fazendo com que eu aumente a quantidade de o meu gasto diminui e o meu consumo aumente. Isso pode ser porque eu estou consumindo demais? Não, isso normalmente é porque eu estou gastando de menos. E aqui é que está o grande problema, que as pessoas entendem o quê? Eu engordei porque eu como muito. Não, você engordou porque você gasta pouco. Gasta pouco. Você entendeu? Então não adianta eu tirar o alimento daqui. Eu tenho que fazer o quê? Corrigir esse gasto. Perfeito, muito bom. Aí, doutor, vem até essa pergunta aqui, ó. Emagrecer é fácil, só precisa fechar a boca. É mito ou verdade? Acabou de falar, minha gente. É mito, minha gente, mito, é difícil mito. demais. Olha, eu vou até levantar a plaquinha. Ó, gente, ó. Exatamente por isso que o doutor explicou. E o corpo da gente está acostumado ali. Então, o que ele faz? A reserva, né, doutor? Ela não está fazendo isso para mim. Opa, então eu vou esperar ter alguma coisa errada, porque vai que me falte comida. E ele vai ficar esperando. Muitas vezes o cérebro trava o emagrecimento porque ele não está entendendo esse desequilíbrio. Porque a gente precisa entender o seguinte, todo o processo de emagrecimento é um desequilíbrio para o meu sistema. Sim. Eu estou quebrando o que está equilibrado. Mas eu estou acima do peso, eu estou com problema. Sim, mas para o seu cérebro, não. Perfeito, perfeito. E aqui, ó. Não existe remédio que emagrece. Mito ou verdade, doutor? Eu acho que as duas coisas. Eu pensei nisso também agora. Veja, vamos levantar as duas plaquinhas. As duas, para o doutor vai explicar. Mito e verdade. Ela é mito em determinado momento, mas ela também é uma verdade em outro. O que acontece? Veja, lembra que eu falei agora há pouco, eu preciso corrigir o meu metabolismo. E muitas vezes o remédio, o que é? É esta correção. Você entende? O que acontece é o seguinte, quando a gente fala em remédio para emagrecer, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas são moderadores de apetite. Sim. Tá. Veja, moderador de apetite é uma coisa ruim? Não. É uma coisa boa? Também não. Mas muitas vezes são necessários. Você entendeu? Porque se eu tenho uma compulsão alimentar muito grande, e essa compulsão normalmente é causada lá no meu cérebro,
por uma substância chamada serotonina, ou seja, lá na minha ansiedade, que faz com que eu gaste muita serotonina e o meu cérebro precisa repor esse neurotransmissor, então ele vai fazer você comer mais. Então eu tenho que regularizar isso. Então, nesse caso, o moderador de apetite, ele vai me dar uma condição onde eu consiga seguir um plano alimentar. Você entendeu? Agora, ainda mais para obesidade, né, doutor? Para caso de obesidade, né? Não, você sabe que às não? vezes não. Um dado interessante é que a maioria dos obesos comem muito pouco. Você entende? Então, existe esse mito. Esse é outro mito, pessoal. Óbvio, legal isso, hein? Obeso come muito. Não. Obeso come pouco. O que ele tem é um desequilíbrio muito grande metabolicamente, ou seja, o sistema dele está trabalhando em algum momento de forma totalmente errada, na parte hormonal principalmente. E quando a gente fala parte hormonal, é um outro, outro mito. É a tireoide que não funciona. Não também. Legal. Pode estar ligado a outros hormônios, pode estar ligado, por exemplo, ao estradiol, que é um hormônio feminino, que está bloqueando a ação da testosterona no homem, fazendo com que ele engorde. Ou a prolactina, que é muito comum, mulheres às vezes têm distúrbios de prolactina e faz com que atrapalhe todo o fluxo menstrual e o ciclo menstrual dessa mulher e a partir daí bagunça todo o sistema. Você entendeu? E isso tem a ver com a tireoide? Não. Às vezes você pega um exame, é comum a gente pegar isso, pessoas com tireoide normal. Você entendeu? E aí o que está acontecendo? É um outro sistema que está interferindo nesse processo todo. Então, assim, o certo, quando eu tenho uma alteração metabólica, é pesquisar todos os hormônios. Não importa se é homem, não importa se é mulher. Por quê? Pode ser que seja tireoide, é muito comum pessoas com problema de tireoide engordar? Mas isso não quer dizer que todo mundo que engorde tenha problema na tireoide. Muitas vezes, não. Mas isso não quer dizer que ela não tenha problema em outro lugar. E com certeza tem. Perfeito. Eu fiquei sabendo que choveu de pergunta. Então a gente já vai pedir mais rápido, se eu não demorar muito, para a gente voltar e fazer de novo. Pode ser? Pode. Então tá, perfeito. Combinado. Doutor, muito obrigada por hoje, viu? Vamos continuar. Quando a Mayara me falou desse tema, eu falei, esse tema é ótimo, vamos fazer sim, entendeu? Então nós vamos voltar mais uma vez para dar continuidade ao mito e verdade. Nas perguntas todas. Porque foi uma oportunidade que eu tive até de dar algumas explicações a mais que as pessoas às vezes não conseguem enxergar. Porque nem sempre responder diretamente, doutor, a gente aprende. Sim. E como o senhor responde didaticamente, a gente fala, nossa, faz sentido. Quando faz sentido, a gente aprende. E é isso que o doutor Regis faz pra gente. Muito obrigada. Obrigado. Você de casa, aproveita, tem um e-mail do doutor, é doutor.regisalgado@gmail.com. Um beijo no seu coração. E eu vou organizar o nosso programa especial, vamos. De talentos. A gente tem muito talento aqui, não é, minha gente? A gente já sabe que na medicina o doutor é um talento, mas agora a gente vai ver outros talentos demais, não é? Eu adorei.